Olá, gente, aqui professor Jussival. Nós vamos agora, gente, entrar numa questão interessantíssima, num assunto muito bom na nossa área de sociologia. Um assunto que faz você refletir, você ser humano, o mundo em que você vive e o nosso meio ambiente, tá? Um assunto bem controverso, bem interessante, mas que acima de tudo vai trazer reflexão para você, ok? Então vamos lá tentar entender o ambiente como uma questão global. O ambiente é o meio em que a gente vive, a questão global já diz aí, né? Porque global fala a respeito de mundo, né? Que é uma questão que realmente traz muitas reflexões para todos nós no mundo inteiro. Então vamos agora tentar entender o que é este meio ambiente. Aqui a aula de sociologia, professor Jussival, vamos viajar nessa onda agora, tá bom, gente? Então vamos lá. Como ponto de introdução, nossa autora coloca, gente, que a sociedade atualmente é uma sociedade de consumo capitalista. Olha só, sociedade é o mundo todo, ela é uma sociedade de consumo e o capitalismo nada mais é do que um sistema econômico que nós vivemos hoje, né? Então essa sociedade de consumo, ela pressupõe a produção. E quando há a produção, também há a degradação. E é em cima dessa análise que a autora vai nos propor para a gente discutir ponto a ponto, né, dessa temática sobre o meio ambiente, tá bom? Então, para começar, a relação ser humano-natureza. A autora vai dizer que o ser humano tem transformado a natureza desde o princípio dos tempos. Isso é real? Isso é fato, né? Nós sabemos que lá no começo dos tempos, o homem, quando adquire aquilo que nós chamamos de relação próxima com a natureza, né? O elemento natureza aparece na vida do homem. Primeiro, ele migrava sempre. Um lugar que estava muito calor, ele ia para o frio. O lugar que estava muito frio, ele migrava para o calor. E assim ele ia tentando se moldar ao próprio ambiente natural. Mas ele encontra um elemento da natureza que estava ali. Ele descobre, ele vai modificar o seu modo de vida através deste encontro, que é justamente quando ele descobre e domina o fogo. Olha aí o elemento natureza chegando na vida do homem. Então, este elemento natureza, né, vai mudar e transformar a vida do homem. Então, a autora vai dizer que da agricultura até a produção capitalista, ou seja, do começo dos tempos até os dias atuais, nós vamos ter aí uma relação do homem de domínio com a natureza, que sempre é uma relação de destruição, de domínio e que não dá muito retorno para a própria natureza. Ela vai dizer, inclusive, que o esgotamento de setores da natureza, como o solo, o subsolo e a vegetação, ela é desde o princípio dos tempos. Eu sempre faço aquela famosa analogia. Um pé de coco da praia, o que ele dá para a gente? Ele dá as folhas para cobrir uma casa, ele dá o tronco para poder fazer uma fogueira ou até fazer artesanato, né? Ela dá o fruto do coco, né? O coco também tem a água para beber, para poder hidratar, né? Da palha do coco dá para fazer carvão, né? Do casco do coco, né? Que envolve ali o coco, o fruto, dá para você fazer cuia e produtos artesanais. Olha o que a natureza dá para a gente em apenas uma árvore. E o que a gente dá em troco? Nada. A gente dá destruição. Essa é que é a relação que o ser humano tem que ter para analisar esse aspecto. É o que a autora também coloca, é o que nós chamamos de alienação ocidental. É o sentimento nosso, ser humano ocidental, que acha que nós não somos pertencentes ao objeto da natureza. É como se o homem fosse a parte da própria natureza. Só que esse sentimento ele está caindo por terra. Por que está caindo por terra? Porque a conscientização está está fazendo com que as pessoas pensem que a gente também pertence, né, ao meio ambiente, tá bom? Bem, aí depois a autora coloca como ponto a análise de um grande sociólogo chamado Anthony Giddens, em inglês, né, que nasceu em 1938 e até hoje está vivo, né? Ele vai fazer uma análise justamente sobre progresso ou dominação. E ele faz uma provocação, ele coloca progresso ou dominação? Ele pergunta, né? Ele vai dizer, o Giddens, que as promessas de emancipação com o progresso não se concretizaram. Não se concretizaram, tá bom? Bem, a emancipação, ele vai dizer que ele abateu uma espécie de emancipação, vamos chamar de emancipação social, gente. Nós chamamos de emancipação social. Essa emancipação social ela não vai existir.
né? Porque nessa emancipação social, o progresso levaria o ser humano à rudeza do trabalho, né? O fim da rudeza do trabalho, né? E também da dominação. Você vê que no começo dos tempos, a produção agrícola era árdua. Aí, com o progresso tecnológico, hoje nós temos vários e vários, né, instrumentos tecnológicos para a própria agricultura, facilitando a vida do homem, né? E aí ele analisava que a emancipação social, tanto prometida pelo progresso, levaria o homem a ter fim da rudeza do trabalho e também da dominação. A pergunta é, isso aconteceu? Não. Continuamos sendo escravos do trabalho e também da dominação. Não é à toa que tem os mais ricos e também tem os mais pobres. Essa é a análise que o Anthony Giddens faz em cima daquilo que chama de progresso ou dominação. Tá? Bem, um outro aspecto também é que a autora vai dizer que nós vivenciamos atualmente no mundo dentro de uma sociedade de risco. E essa sociedade de risco ela é provocada pela própria ação humana, porque os homens é que vai provocar essa sociedade de risco. E é para isso que ela coloca um autor chamado Ulrich Beck, é um alemão, nasceu em 1944 e faleceu em 2015, ele era também um sociólogo. Ele vai dizer que a produção de riqueza é acompanhada por produção de riscos sociais e ambientais. É verdade, quanto mais o homem produz, mais ele vai impondo um risco social muito grande também ambiental. Veja bem, se você vai colocar um garimpo, você não quer saber se vai ter alguma degradação ambiental. Você quer tirar o ouro da terra, né? Se você vai fazer uma grande obra de porte, complexo turístico, próximo de uma praia deserta, por exemplo, você não quer saber se vai ter dejetos de lixo que vai ser jogado na praia ou no mar. Você quer saber de lucrar. Então é em cima disso que ele vai dizer que na produção de riqueza é acompanhado por produção de riscos sociais e também ambientais. E o que são esses riscos sociais? Por exemplo, uma vida de pescador que vivia tranquilamente ali na beira da praia, de repente é chegar num complexo industrial ou turístico. Ele vai chegar naquela região ali e vai desempregar muito pai de família, porque os peixes irão ser certamente intoxicados com algum tipo de dejeto colocado no mar, pelo aquele complexo turístico ou industrial, e aí o coitado daquele trabalhador, daquele pescador que vinha naquela região, vai deixar de produzir sua pesca e deixar de sobreviver com dignidade. Então é isso que ele fala aí, viu? Risco social e ambiental. Esse é que é o famoso risco social. Bem, agora nós vamos tentar aqui entender, deixa eu ver aqui se eu consigo passar a tela, tá? Vamos tentar entender aquilo que nós chamamos de a construção da natureza, né? O que é a natureza, gente? A natureza é tudo o que não é humano. Tudo que não é humano. O que não é humano é da natureza, né? Fogo, terra, ar, água, né? Esses elementos todos são elementos da natureza e que está intrinsecamente ligado no nosso meio, né? Também em cima desta natureza, nós vamos ter que nós chamamos de o ecossistema, né? A quantidade de vidas diversas que existe dentro do ecossistema. Nós vamos chamar de biodiversidade. E aí, em cima disso, nós estamos vivendo agora as mudanças climáticas, as mudanças globais. Preocupação, sobretudo, com a atmosfera, que está sendo atacada a todo instante. Todo mundo sabe que existem estudos mostrando os fenômenos climáticos, onde vai acontecer e está acontecendo aquilo que chamamos de famoso aquecimento global. Não é à toa que o Brasil, que outrora jamais teve tufão, furacão, está tendo agora. Não é à toa que o Brasil nunca teve histórico, por exemplo, de terremoto e agora está tendo, tremor de terra. Tudo isso aí é o quê? É a ação humana. E para isso resolver, gente, é necessário ter uma consciência ecológica. É necessário a gente buscar essa consciência ecológica. Como? Analisando todos os aspectos. É a gente saber agir como cidadão. É a gente não colocar lixo em qualquer lugar. É a gente não limpar tudo que a gente está sujando. É a gente saber que está ferindo a camada de ozônio da atmosfera da Terra. É necessário a gente fazer uma série de reflexões sobre o que de fato nós estamos fazendo com o lugar que nós estamos vivendo, que é o planeta Terra. Tá bom, gente? Então, o que nós podemos inferir dessa aula de hoje é a sociedade de consumo. Ela é uma sociedade capitalista
E o ambiente sofre muito com esta produção e com este consumo. Ela é uma questão não só local de Timon, do Maranhão e de Teresina, mas é uma questão mundial, ela é uma questão global. E é por causa disso que nós estamos sofrendo na pele as mudanças climáticas e se faz necessário a gente ter essa consciência para começar a agir e deixar bons exemplos para as próximas gerações que virão, para poder ajudar a preservar e salvar o nosso planeta. Tá bom, gente? Então essa é a análise que nós fazemos da aula de hoje. Espero que vocês todos tenham compreendido e muito obrigado aí pela atenção, viu? Na próxima a gente volta.